Mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade, que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. Se você tá assistindo por vídeo, você vai ver que eu tô num cenário diferente de novo. Eu passei 4 meses na Itália para fazer um estágio lá e agora eu voltei para a Suécia pro segundo ano do mestrado. Finalmente tô tendo matérias mais voltadas para consumer behavior, para marketing. Então, o mestrado que eu faço aqui na Suécia é de Fashion Marketing and Management, só que o primeiro ano ele era mais focado nos fundamentos do gerenciamento do mundo têxtil, de supply chain. Então, algumas matérias eram uns assuntos que eu acho muito importante, mas que eu não amava tanto. Mas mesmo assim, eu fiz de tudo para ser uma experiência legal. E agora, finalmente, eu tenho matérias voltadas para a parte do marketing. Então, agora eu estou estudando Consumer Behavior. Com a professora que ela é referência nesse assunto aqui na Suécia. Inclusive, o livro que a gente usa como literatura para a matéria foi escrito por ela. Então, eu fiquei, nossa, que honra, né? Que massa que é, que legal que é. É uma matéria no qual a literatura do curso foi a professora que escreveu. Então, a gente teve que comprar o livro dela e a cada aula ela vai explicando os capítulos, a pesquisa dela e a gente vai conversando. Porque são aulas que são basicamente conversar sobre o que a gente tem visto, sobre nossas experiências, conversar sobre o assunto do livro também, que é muito parecido com as aulas do Fashion Vocab Talks, que é o grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila. Então eu tô curtindo muito essas novas matérias do mestrado que são bem focadas para marketing. Por exemplo, no próximo termo, eu vou começar a ter matéria de Trend Forecasting. E é algo que sim, eu já vi na faculdade, no bacharelado, trabalhei como designer, né? Então tenho conhecimento sobre o assunto, mas eu tô curiosa para saber se eles têm uma perspectiva diferente sobre o assunto e tal. Então eu tô curtindo muito esse segundo termo do mestrado. O estágio na Itália, infelizmente, chegou ao fim, também curti muito essa experiência. E se você já é mochiler há muito tempo, você lembra que eu fiz um episódio alguns meses atrás contando que eu quase desisti do estágio depois de ter chego lá. E hoje eu vejo, assim, que teria sido um dos maiores erros da minha carreira eu ter desistido desse estágio, porque foi muito melhor do que eu esperava. Eles me trataram não como uma estagiária, mas realmente como uma profissional que sabe o que tá fazendo, que tem experiência. E esse era um dos grandes medos, assim, de eu fazer estágio na faixa dos 30 anos, né? Já conversei com outras mochileiras aqui também que passaram pelas mesmas experiências. Tu sempre acaba ficando assim com, poxa, tipo, será que eu deveria estar fazendo estágio agora, sabe? Não tenho mais 21, não tenho mais 22. E foi uma experiência muito legal, eu acho que eu consegui mostrar pra eles o meu valor. Fiz muitas viagens com eles, tanto na Itália quanto também pra Paris. Visitei uma feira lá chamada Viva Tecnologia, que é a maior feira de startups da Europa. E até criei uma masterclass no Moda na Mochila para falar sobre esse assunto, que foi muito legal, sobre moda e tecnologia. Então, foi muito legal a experiência de trabalhar com eles. Eles até pediram para eu continuar trabalhando para eles como freelancer depois, né, agora que o estágio acabou. Então foi uma experiência muito positiva. Nossa, olhando pra trás eu vejo que erro teria sido eu desistir desse estágio, sabe? Uma oportunidade que eu criei e mesmo assim eu tava duvidando de algo que eu desejei tanto. Finalizando o assunto aí de updates, então estou de volta à Suécia, minha vida escandinava. Eu acabei voltando pra Suécia sozinha. Como algumas de vocês sabem, o meu marido ele veio comigo aqui pra Europa quando eu decidi fazer o mestrado. Ele morou comigo na Suécia no primeiro ano do mestrado e quando eu fui para a Itália, ele decidiu ir comigo também. Só que ele decidiu ficar na Itália. Esse é um tema, acho que interessante para os próximos capítulos. Tem uma aluna minha que já me perguntou o que fazer quando o teu parceiro tem metas e objetivos diferentes do teu e não tem essa disponibilidade de se mudar para o mesmo país que você para estudar ou para trabalhar. Então, vou fazer um podcast sobre isso também, porque agora eu tenho as duas experiências. Eu tenho a experiência de quando o meu parceiro pôde mudar comigo para aquele país e tenho também a experiência de quando ele não pôde, né? Então acho que vai ser um tema legal também, eu vou explicar o que aconteceu nos próximos episódios, mas estou sozinha aqui na Suécia, por enquanto. De certa forma, estou aproveitando esse tempo para refletir mais sobre os próximos passos do Moda na Mochila, sobre o Fashion Vocab Talks. Já falei para as alunas que
agora, no final do ano, eu completo 10 temporadas do Fashion Vocab Talks, nosso grupo de conversação em inglês do Moda na Mochila. E essa vai ser a última temporada nesse mesmo formato, nesse mesmo valor. Então, se você ainda não participou, essa vai ser a sua última chance de participar do Fashion Vocab Talks como ele sempre foi. Pro próximo ano, eu vou fazer algumas mudanças. Eu ainda tô estudando quais mudanças vão ser. Se eu tô pensando ainda, tô fazendo pesquisas com os alunos. As inscrições abrem no dia 13 de outubro, então inscreva-se na lista de espera para receber a notificação quando as inscrições abrirem. Faz tempo já que eu queria falar sobre esse tema de criar oportunidades aqui com vocês, porque é algo que eu percebi que eu sempre fiz durante a minha carreira, desde o início, até mesmo no tempo da faculdade, mas eu nunca tinha dado um nome para isso, só que eu acho que me beneficiou muito ter sido uma pessoa ativa na minha carreira, fez com que eu conseguisse oportunidades que meus colegas de profissão, colegas de classe não conseguiram. Então eu vou compartilhar aqui com vocês alguns exemplos de vezes que eu criei oportunidades para mim, que talvez acenda aí alguma ideia na sua cabeça para você aplicar na sua própria vida também, na sua própria carreira também. E esse tema também sobre criar oportunidades, eu acho que ele é mais essencial do que nunca, porque a gente está passando por um período grande de transformação em todas as indústrias. Quando a gente fala de tecnologia, de AI, então existem muitas profissões que ainda não foram criadas. Então, os profissionais de moda vão ter que estar muito atentos em áreas novas, em profissões novas. Acho importante eu fazer um disclaimer. Nem todo profissional precisa ser dessa forma. Tem pessoas que são mais ativas em relação à sua carreira e tem pessoas que são mais passivas em relação à sua carreira. Tudo é válido, cada pessoa tem a sua fase, e às vezes você é mais ativo em uma fase da tua carreira e mais passivo em outra, quando você quer mais estabilidade, já não tá mais procurando oportunidades novas. Então eu falo isso não fazendo nenhum julgamento de valor, de que você sempre tem que ser uma pessoa ativa e sempre tem que criar oportunidades. Se não é algo natural para você, às vezes vai te cansar muito e vai te fazer desistir daquilo porque você tá colocando muita energia em algo que não é natural. Mas, de certa forma, se você ouve o Moda na Mochila e você gosta do conteúdo que eu trago aqui, eu imagino que você já seja uma profissional mais ativa, de que você tá buscando ativamente melhorar a tua carreira, ativamente melhorar o teu nível de inglês, tem essa ambição de ter uma experiência internacional, tem uma ambição de fazer um curso em outro país. Então, se você tá aqui, eu imagino que você tá buscando isso. Então, por isso que eu tô trazendo esse assunto. Essa semana, eu fiquei muito chateada com o meu grupo de amigas. Estavam reclamando do meu professor de italiano. Eu comecei a estudar italiano alguns meses atrás, mas decidi pegar mais pesado agora e tô fazendo aula particular. E esse cara, ele é italiano, ele mora aqui na Suécia, e ele é uma pessoa ativa em vários sentidos, até mesmo fisicamente. Ele sempre tá caminhando pela universidade, conversando com as pessoas, é bem falante, ele fala alto, sabe? E aí eu comecei a fazer essas aulas com esse cara, só que vários meus amigos ainda não sabiam que eu tava fazendo aula com eles. Aí eu cheguei na rodinha de conversa e eles estavam reclamando de como o cara é inconveniente, porque ele sempre tenta vender o produto dele, sempre tenta vender as aulas deles pra todo mundo. Tu encontra ele na universidade, ele vai arranjar algum jeito de se apresentar pra você e falar o que ele faz e te dar um cartão. E aí também ele pede o perfil da pessoa no Instagram, ele pede o e-mail e ele manda follow-up para as pessoas. Uma forma bem assim, old school de fazer prospecção de clientes, né? Estando na Suécia, esse cara, ele se destaca muito, porque como eu falei, ele é bem social, ele é bem ativo, ele fala alto, ele é italiano, mas ele mora aqui na Suécia há algum tempo, mas ele não perdeu a essência dele mais calorosa. E eu acho que esse cara, se ele estivesse no Brasil, ou se ele estivesse em Itália, ou em outros países, ele ia ser considerado um cara, talvez, um pouco acima da média em relação a ser assim tão caloroso. Mas como ele tá aqui na Suécia, que é um país onde as pessoas são mais quietas, são mais reservadas, ele fica muito disparado, assim, no quanto ele é tão caloroso. Aí, as minhas colegas estavam reclamando o quão inconveniente ele é, elas falaram que ele é inconveniente. A maioria delas, desse grupo de amigas, são imigrantes também, são pessoas que vêm do México, dos Estados Unidos, da Tailândia, da Coreia, de países diversos.
E aí eu falei, tá, beleza, elas podem achar ele inconveniente e tal. E aí eu fiquei quieta e uma pessoa falou que ia denunciar ele pra universidade porque ele tava conversando com as pessoas, tava prospectando cliente na universidade. Nessa hora, com o meu espírito empreendedor e imigrante, eu fiquei muito chateada e eu tive que falar. Só quero avisar pra vocês, tá? Que eu vou começar a fazer aula de italiano com ele na próxima semana. E além de tudo, eu vou ser advogada do diabo aqui e mostrar uma nova perspectiva pra vocês. A maioria de vocês aqui é imigrante como a gente, né? Bom, sim, vocês sabem o quão difícil que é furar a bolha internacionalmente, criar uma rede de contatos internacionalmente, seja de qualquer país. Mas aqui na Suécia é ainda mais difícil, porque é uma sociedade um pouco mais individualista, mais fechada. A Suécia tá num ranking de países assim que as pessoas são mais individualistas, né? Então, vocês sabem como é que é construir uma rede de contatos aqui. Agora, o cara tá fazendo de tudo, tá tirando energia lá do fundo do coração dele pra conhecer pessoas novas, pra oferecer o serviço dele. Cara, ele é empreendedor e imigrante, sabe? Assim como a gente é. E ele tá tendo uma posição ativa na carreira dele, na empresa dele. E aí vocês querem reclamar do cara? Eu fiquei muito chateada. E aí elas ficaram, é verdade, quem sabe a gente esteja exagerando mesmo. Eu espero que eu tenha tocado um pouco na cabeça delas pra refletirem mais sobre o assunto, ao invés de só reclamar de alguém que tá correndo atrás, sabe? Não sei, talvez é meio aquela coisa de psicólogo, talvez o que você reclama sobre o outro é muito algo que você vê que tá faltando em você, ou que você não tá contente com o que você tá fazendo. E as mesmas pessoas que estavam reclamando desse cara são as pessoas que reclamam que o mercado de trabalho aqui na Suécia não tá bom, de que elas não conseguem oportunidades e que as pessoas não respondem o e-mail delas, sabe? Então, antes de julgar a outra pessoa que tá fazendo algo pela carreira dela, que tá fazendo algo pela empresa dela, pensa um pouco mais, sabe? Eu pensei, não, eu tenho que fazer um podcast sobre criar oportunidades pra inspirar vocês e dar ideias. Inclusive, a maioria das minhas colegas de trabalho, dessas minhas colegas desse grupo de amigos, elas não conseguiram nenhum estágio. Nada, nada. Não conseguiram estágio, estava difícil. E várias vezes eu vi elas culpando tanto o mercado de trabalho, quanto também a universidade que não ajudou elas a conseguirem um estágio. Então, acho que eu vou começar falando do meu estágio da Itália. Acho que antes de tudo, de eu falar como que eu consegui essa oportunidade, é importante eu dizer que fica mais fácil você criar uma oportunidade se for o interesse genuíno teu. Por exemplo, no estágio, eu fiz um podcast só sobre isso, né? Falando como que foi o meu critério para aplicar para vagas de estágio, porque eu também não acredito que quantidade seja melhor do que qualidade. Então, eu fiz uma lista de empresas que eu tenho interesse em aplicar. E eu não foi assim, eu gosto dessa empresa, eu vou aplicar para lá. Foi uma área da moda. Eu queria ter uma experiência em uma startup. Então eu decidi fazer uma lista de empresas. Algumas delas eu conhecia, algumas delas eu não conhecia, mas todas elas tinham que ser voltadas para essa área de fashion tech. Elas têm que estar trazendo algo novo pro mundo da moda que não seja só fazer roupa, que seja resolver um problema da cadeia de suprimentos, resolver algum problema no marketing, etc. Ou até mesmo trabalhar com áreas não tão exploradas da moda, como a reciclagem, como o upcycling. Então eu fiz uma lista dessas empresas. Agora que vem um ponto-chave, porque algumas delas tinham vagas de estágio abertas e outras não tinham vagas de estágio abertas. E terceiro, vou adicionar, algumas delas estavam para abrir vaga de estágio, mas não tinham postado ainda, e eu entrei em contato antes e consegui ter uma entrevista antes mesmo da vaga ser postada. Então, eu consegui 2 propostas de estágio. Uma em Portugal, numa startup já que está num nível mais avançado de investimento. Essa empresa era que tinha vaga que ainda não tinha sido postada, que eles estavam precisando dessa pessoa para trabalhar com o CEO. Eu fiz entrevista com o CEO, foi bem legal. Eu percebi que para aquele momento da minha carreira não era tão legal porque eu ia ter que trabalhar muito, era algo que era mais assim, eles chamavam de shadowing the CEO, sabe? Eu teria tido contatos muito legais, mas para essa parte da minha carreira não priorizaria aquilo. E
A vaga que eu consegui foi numa startup da Itália. Sobre essa empresa, se eu falo mais sobre mais profundamente como eu consegui esse estágio. Mas de forma resumida, essa empresa não tinha ninguém na área de marketing dedicado para eles. Eles usavam somente freelancers. Então eu propus que eu fosse a primeira estagiária de marketing deles e assim deu match entre a gente, as nossas metas, nossos gostos, e eles me chamaram para fazer o estágio lá. Como eu falei no início, assim, foi uma experiência muito legal, foi melhor do que eu esperava. E conversando com outros colegas de classe que conseguiram, às vezes, uma vaga de estágio numa empresa maior, a minha experiência foi mais rica do que a deles, apesar de eu estar numa empresa que tinha menos dinheiro, que tinha menos capacidade, uma empresa menor. Eu fiz muito mais coisas interessantes do que eles que estavam nessas empresas grandes de renome, mas que tem um procedimento muito mais quadrado. Independente de onde você esteja, você é responsável por tirar o máximo daquela oportunidade. Às vezes tem pessoas que vão trabalhar numa empresa grande que é mais quadrado, mas ela vai encontrar formas de absorver coisas do interesse dela, né? E a mesma coisa na faculdade. Eu não curto muito quando uma pessoa responsabiliza o curso, especialmente estando no mestrado, falando que o curso é ruim, porque você, como estudante de mestrado, é responsável por fazer aquele mestrado ser algo produtivo, né? Muitas pessoas que estão na minha sala reclamam às vezes quando o professor não passa uma descrição de trabalho muito perfeita, falando passo a passo o que tem que fazer. E eu sempre falo, tipo, tá, mas a gente é estudante de mestrado, eu acho que eles esperam que a gente seja mais ativo, que a gente pesquise, que a gente faça uma interpretação de como aquilo deve ser e não receba passo a passo. O passo a passo é para quem está no bacharelado, para curso técnico, mas agora no mestrado a gente tem que ser mais crítico, a gente tem que. Então, eu acho que vai muito de você também aproveitar aquela oportunidade da melhor forma. Eu poderia muito bem só ter ido para esse estágio, sentado lá e feito post no Instagram, mas não. Falei para eles, eu expressava para eles o que eu queria, a minha vontade de participar de feiras. No início já eu falei para eles, nas primeiras semanas, olha, se vocês estiverem indo para uma feira legal, eu tenho vontade de ir, tá? E aí eles criaram um calendário e falaram, ó, a gente vai pra tal, 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 fala qual que tu quer ir, a gente pode pagar isso pra ti, a gente pode pagar esse trem pra ti. Algumas coisas eu consegui, vou ficar na casa de uma amiga, eu vou comprar essa passagem aqui, mas muitas coisas eles pagaram, apesar de eles terem um budget bem limitado, porque se você já trabalha numa startup, você sabe que é tudo muito contado ali, né? Eu gostaria que tivesse duas palavras para a palavra fazer em português, dois sinônimos para a palavra fazer em português, porque eu não só fiz o estágio, eu fiz o estágio, entendeu? Eu fiz. Eu não só tava lá esperando eles me darem instruções. Eu fiz aquilo, busquei, eu expressei o que eu queria, trouxe ideias. Eu tava tentando tirar o máximo de coisas que era legal pra mim e não só pra empresa. Um pouco de correlação com com aquela expressão, eu visto a roupa e não é a roupa que me veste. I am wearing it. Tirar o máximo de coisas legais, não só profissionais, mas também experiências legais daquele estágio pra mim. Uma outra vez que eu criei uma oportunidade, se eu tivesse que categorizar isso, seria plante sementes, conseguir uma oportunidade no futuro. Que foi o seguinte, eu tava nas primeiras semanas do mestrado e uma professora mandou um e-mail pedindo para alguns alunos se inscreverem num workshop que a gente ia testar uma plataforma nova de empreendedorismo feminino. Esse projeto se chama W4Tex, Women for Textiles. Esse projeto ele é patrocinado pela União Europeia, então a União Europeia ela paga para fazerem um curso, para fazerem conteúdo sobre mulheres no têxtil em posições de liderança e empreendedorismo. Aí eu falei, nossa, que legal! Isso é muito conectado com o que eu faço no Moda na Mochila. Mostrar a história de mulheres trabalhando no mercado de trabalho internacionalmente, mostrar a história de mulheres empreendedoras que têm empresas em outros países ou no Brasil. Então é muito conectado com o que eu faço aqui no Moda na Mochila. Além de participar desse workshop, essa sessão para
testar a plataforma, para testar o curso, no final do teste, eu cheguei para a professora e falei: olha, professora, eu trabalho exatamente com isso na minha plataforma, na minha empresa. Se tiverem oportunidades no futuro para colaboração, se precisarem de ajuda com alguma coisa, eu estou disponível, eu adoraria participar, porque é exatamente o assunto que eu gosto de falar. E eu pensei que ela nem ia dar bola. Eu pensei, beleza, só vou falar pra ela pra fazer ela me conhecer também, né? Aí, alguns meses depois, ela falou: olha, Mariana, a gente vai ter um painel sobre mulheres empreendedoras. E tu me falou também que tinha me falado que tu gosta desse assunto, né? E também você tem um podcast. Você gostaria de ser co-host desse painel, dessa palestra? E entrevistar as mulheres empreendedoras? E eu falei: uou, ela lembrou de mim. Que massa! E aí eu aceitei, eu participei desse painel, né? Entrevistei as mulheres, fiz conexões com essas mulheres empreendedoras que têm empresas aqui na Suécia, né? Depois me chamaram de novo para gravar um podcast. Infelizmente eu estava na Itália, mas teria sido assim muito legal. Poucas pessoas fazem isso, ninguém mais chegou para falar com elas no final do curso falando que foi muito legal essa atividade, esse workshop. E segundo, porque foi muito genuíno. Era algo que eu já vinha fazendo. Então, assim, quando eu falo de criar oportunidades, eu não acho que você tenha que sair para tudo quanto é lado, falando com todo mundo e pedindo coisas para todo mundo. Mas é legal você ser genuíno e focar em coisas que vão ter relação com aquilo que você gosta. Porque é cansativo, não é fácil, não é suave criar conexões, fazer networking. É cansativo, então é melhor que você foque naquilo que você realmente gosta, que não vai te cansar tanto e vai te ajudar muito mais a te direcionar para um caminho de carreira, um caminho na vida, sabe? Outro caso que eu plantei essa semente lá na época da faculdade e ela ainda me rende bons frutos foi quando eu decidi entrar em contato com uma professora de moda, uma escritora de moda, escritora do livro Inventando Moda, a Doris. Já falei dela várias vezes aqui. E inclusive a Doris vai lançar um livro novo e eu vou chamar ela aqui de novo para falar sobre isso. Mas essa vez eu decidi criar essa oportunidade, não só para mim, mas mais para minha turma da faculdade inteira. Muitas pessoas lá, assim como eu, usávamos muito o livro dela Inventando Moda para escrever os nossos trabalhos de faculdade, para estudar e tal. E aí eu decidi, isso lá assim, acho que era segundo ou terceiro ano de faculdade, tá? Eu decidi usar daquela frase, o não você já tem, de uma forma muito interessante. Eu mandei mensagem pra Doris no Facebook, eu encontrei ela no Facebook, mandei mensagem pra ela falando: oi Doris, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu sou estudante aqui da universidade e tal, sou muito fã do teu livro, sou muito fã da tua carreira, eu sei que você mora nos Estados Unidos, que você dá aula aí, mas caso você vier para o Brasil na próxima vez, você teria interesse em vir na nossa universidade para dar uma palestra? Eu adoraria ver uma palestra contigo. E eu pensei: ela deve ser muito ocupada, ela não vai responder. Imagina que ela vai querer vir aqui em Jaraguá do Sul para dar uma palestra, sabe? Para minha surpresa, a Doris respondeu e aceitou. E daí, a partir disso, eu entrei em contato com o meu coordenador do curso e ele finalizou a vinda dela para Jaraguá do Sul e ela foi lá dar palestra. Naquela época, ela era uma pessoa muito mais comunicativa no digital, não só no físico. Acho que até hoje também eu sou mais comunicativa no digital, mas quando eu encontro uma pessoa fora, eu consigo conversar com ela muito bem. Não sou mais tão introvertida. Mas naquela época eu lembro que eu levei o livro para ela depois da palestra para ela assinar, para autografar, mas eu não falei para ela: oi Doris, tudo bem? Foi eu que entrei em contato com você. Eu não falei nada. Não falei nada. E eu fico até hoje pensando: meu Deus, que bicho do mato. Por que eu não falei para ela, né? Por que eu não tirei uma foto, sabe? Assim, com medo. Mas assim, eu me perdoo porque pelo menos eu já tinha falado com ela digitalmente e deu tudo certo. Só que o interessante é que não morreu aí. Quando eu criei o podcast, eu mandei uma mensagem para ela. Convidando ela para participar, convidando ela para ser entrevistada. Ela aceitou novamente.
E hoje ela faz parte da comunidade do Moda na Mochila. E inclusive eu colaborei com um texto pro próximo livro dela. Eu fico assim muito grata que eu tive essa coragem, mesmo sendo lá super nova, não tendo muita experiência em conversar com pessoas, e eu já fazia isso. For sentar para escrever um livro, eu tenho um livro só sobre criar oportunidades, eu tenho várias histórias assim. Mas uma outra oportunidade que eu criei, que ela já existia semente. Eu só coloquei água nessa semente. Vou explicar. Não sei se na empresa que vocês trabalham, ou se você trabalha numa empresa grande, às vezes tem alguns projetos que a empresa pode pagar para você fazer, para você estudar alguma coisa, não só uma bolsa de estudo de faculdade, mas um projeto em específico. Quando eu trabalhava lá no Canadá, a Canada Goose, eles tinham um projeto eles tinham uma verba para cada pessoa que era destinada a fazer algum curso. Não necessariamente uma universidade, mas um curso livre. Eu via que poucas pessoas usavam essa verba. E ela acabava indo para lugar nenhum. Ela não ia pro salário da pessoa, ela só morria aquela verba. E eu sempre pensava que eu tinha vontade de ficar por algumas semanas, sei lá, um mês em Nova York, e também estudar no FIT, no Fashion Institute of Technology, que é uma das melhores universidades do mundo, né? Naquela época eu trabalhava com desenvolvimento de matéria-prima e eu tava tentando muito fazer com que a gente melhorasse os processos de impressão 3D, deixar o processo mais tecnológico. E aí eu pensei, bom, tem essa verba aqui. Lá no FIT tem um curso de impressão 3D. Vou propor para a empresa para que eu faça esse curso para melhorar os processos aqui dentro. E aí tive que preencher lá os documentos, fazer um proposal do que eu ia aprender, como que eu ia contribuir com a empresa, o que isso ia melhorar nos processos. Essa pode ser uma barreira para muitas pessoas, essa parte burocrática. Acaba desistindo, ai não, muito burocrático, não vou fazer, mas eu fui, sentei, fiz lá tudo e eles aceitaram. Com isso, eu passei um mês lá em Nova York, acho que foi um mês mais ou menos em Nova York. A empresa pagou o curso, muitas pessoas da minha equipe não usavam essa verba, sabe? Então eu sempre fui muito boa também de usar do que a empresa está oferecendo. Eu acho que eu poderia dividir esse episódio aqui em formas diferentes, approaches diferentes para criar oportunidade. E esse último approach seria usar as oportunidades que já estão lá e fazer com que elas aconteçam. Por exemplo, aí eu usei esse curso, mas na universidade, usar as oportunidades ao redor dela e não somente a aula, não só fazer o básico, mas ver o que tem ao redor dela que te interessa. Dentro das universidades, geralmente tem instituições, projetos legais, como, por exemplo, o W4Tex, que eu falei para vocês, mas também tem incubadoras, empresas de empreendedorismo, ou até mesmo, sei lá, Student Union, se você é uma pessoa que gosta de festa, sabe? Então, aproveitar as oportunidades paralelas, porque às vezes elas vão ser até mais gratificantes e vão te ajudar a encontrar mais do caminho do que só ir para aquilo que foi planejado, só ir para aula e fazer a prova e tudo. Então, tentar olhar pro teu redor, sabe? E se você tá precisando abrir mais um pouco a cabeça, conversar com pessoas novas que moram em vários países diferentes, aprender uma língua nova, que isso também te abre muitas portas para você conseguir ler com facilidade, se comunicar com facilidade, ir num evento de empreendedorismo, ir num evento de networking, ir num evento de moda e não ter medo de conversar com as pessoas, viajar para outros países. Eu vou te convidar para participar da última turma do ano do Fashion Vocab Talks, temporada 10. Essa vai ser a última turma nesse formato, nesse valor. Então, se você quer participar dessa última temporada, inscreva-se na lista de espera. As inscrições abrem no dia 13 de outubro e as aulas começam no dia 27 de outubro. E dessa vez a gente vai ter duas turmas, a turma Europa, nas segundas-feiras à noite, e a turma Américas, também segundas-feiras à noite, mais horário de Brasília. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Beijinhos e até a próxima! Se você ouviu esse episódio até o final, comenta um emoji de agulha de costura no final do episódio para saber que você ouviu tudo, que você é um mochileiro fiel. Tchau!